Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a sequência da exposição, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Hoje nós vamos concluir esta parte dos versos 8 a 15, o modo como se deve proceder no culto público. Hoje nós vamos concluir dos versos 11 até o verso 15, essa segunda parte. E é uma parte muito importante, é delicada de certa forma, mas que é necessário que tenhamos um entendimento bíblico correto, doutrinário, desta passagem. 1 Timóteo capítulo 2, versos 11 até o verso de número 15. Essa perícope, como já disse o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar a atitude correta dos homens e mulheres no culto público. Vejamos então, a partir do verso 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine. Quando ele coloca aqui não permito, é com autoridade apostólica, posta lá no verso 7, né? E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O argumento da criação, né? E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Muito bem, irmãos, como já disse, essa perícope é uma instrução do apóstolo Paulo em como os homens e as mulheres devem proceder no culto bíblico. Não usar o termo deveria, mas que deve, porque a palavra de Deus é para todas as épocas, para todas as gerações. Deus ele tem uma instrução muito bem específica para os homens da igreja. Verso 8 é nos dito aqui: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, Deus tem uma instrução muito específica para os homens da igreja. Esses homens sejam homens de oração, esses homens sejam homens santos, esses homens sejam homens de paz. Eles orem realmente em todo lugar, mas que, acima de tudo, eles tenham vidas santas. Esta é a vontade de Deus para os homens. Tanto a igreja do Senhor, ela precisa de homens, mas de homens santos, de homens de oração e de homens de paz. Após instruir os homens, no verso 8, o apóstolo Paulo ele faz o uso da autoridade que lhe foi designada, né? Está posto aí no verso 7, e ele anuncia que Deus também tem uma instrução específica para as mulheres, já a partir do verso 9 e do verso número 10 também. Na semana passada nós vimos que a oração ela não é uma exclusividade apenas dos homens, de forma alguma. As mulheres elas também podem e devem orar no culto público e se apresentar com uma indumentária, né, vestimenta realmente apropriada na casa de Deus. Existe uma roupa, uma indumentária realmente conveniente para a mulher cristã e o homem cristão também. Então, de igual forma aos homens, as mulheres também devem participar da adoração, mas não de qualquer jeito, há um modo a ser seguido. E os versos 9 e 10 condicionam exatamente isto. Da mesma forma, ou seja, no momento da adoração, que as mulheres, em traje decente, com modéstia e bom senso, interessante esses termos que ele coloca, viu? De forma moderada, com bom senso,
de forma decente. Isso é característica de mulheres piedosas, né? Não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, Paulo instrui aqui as mulheres também. Mulheres, orem, orem. No momento da adoração em público, orem. E de que modo? Vestidas de boas obras, vestidas de caráter, vestidas de uma vida piedosa. Então, as mulheres, na hora da adoração, elas devem orar, mas com roupas, vestimentas, não apenas as vestimentas exteriores, mas sobretudo a vestimenta interior, a vestimenta das boas obras. Então, nós vimos isso, né? E agora, Paulo, ele fazendo uso da mesma autoridade que lhe foi designada, ele tem mais uma instrução específica para as mulheres, baseada exatamente no gênero, na sua condição de mulher. Depois dessa questão do vestuário, dessa questão dos adornos, né, externos, Paulo ele toca agora no papel de que as mulheres devem desempenhar, o modo como as mulheres devem proceder nas reuniões da igreja. Verso 11. A mulher aprenda em silêncio e com toda submissão. Primeiramente, irmãos, é importante aqui nós entendermos, através das palavras do apóstolo Paulo, é importante que as mulheres aqui, os homens também saibam, que aqui Paulo ele está estimulando a vocês, mulheres, a que aprendam as coisas de Deus. Aprendam as coisas de Deus. Deus está dizendo exatamente isso. Mulheres, aprendam a minha palavra. Aprendam o meu ensino. É isso que Paulo está declarando aqui. Para entendermos isso, nós precisamos nos submeter à palavra e não àquilo que nós queremos ouvir, né? Muitas vezes. Portanto, primeiramente, observemos isso. Paulo aqui está estimulando as mulheres a aprenderem as coisas de Deus. E por que isso é importante? Porque o judaísmo, irmãos, ele negava às mulheres o direito de aprender a ler. Eles negavam mesmo. Naquela época, as mulheres não tinham nem direito, nem voz e nem vez. Quando solteira, era propriedade do pai. Depois de casada, era propriedade do marido. Elas não tinham nem direito, nem voz e nem vez. Então, eu não estou incentivando aqui o feminismo, tá? Mas longe de mim tal coisa. Mas nós sabemos que a Escritura rege que a mulher deve ter o papel da submissão. Ela exerce essa submissão no temor ao Senhor. No temor ao Senhor. Tá? Ela deve ser submissa às autoridades, ela deve ser submissa ao seu marido, ela deve ser submissa à liderança da igreja, enquanto estes forem fiéis ao Senhor e à palavra. A mulher ela nunca vai seguir uma ordem do marido quando este contraria a palavra. Quando este a leva a desobedecer ao Senhor. O princípio maior dela é exatamente o temor ao Senhor. Ao Senhor. Tá? E as palavras ditas aqui pelo apóstolo Paulo foram ditas em uma época em que o estudo na vida das mulheres não era estimulado. Os judeus eles tinham um grande apreço, irmãos, pela mulher, especialmente a mulher em casa, a mulher como mãe, a mulher como esposa. Ninguém colocou a mulher numa posição tão mais privilegiada de honra do que o judaísmo. Mas este apreço limitava-se tão somente ao ambiente do lar. A mulher em casa, nas tarefas domésticas, a mulher como mãe, como esposa, mas fora de casa, fora do ambiente do lar, o judaísmo ele negava exatamente, irmãos, o direito delas de aprenderem a lei, por exemplo. Negavam completamente. Então, elas podiam frequentar a sinagoga, elas podiam realmente frequentar ali as reuniões, mas elas não podiam frequentar a escola de ensino.
nas sinagogas. Era algo reservado apenas para os homens. Dentro de um contexto histórico também, irmãos, é importante nós sabermos que na sociedade greco-romana, a mulher também era considerada do ponto de vista de uma inteligência de segunda categoria. Era tida realmente, dentro de um aspecto de intelecto, uma pessoa de segunda categoria. Era perda de tempo, né, para eles investir na educação feminina na sociedade greco-romana. E Paulo está trazendo aqui algo diferente para as igrejas daquela região do mundo. Porque Paulo está exatamente dizendo o contrário desse entendimento. Paulo está dizendo o seguinte: a mulher, aprenda. Aprenda. Ele já está quebrando isso, né? A mulher, aprenda. Aprenda. A mulher deve aprender. Aprender as coisas de Deus, principalmente. E aqui, no contexto, ela deve aprender de uma forma. E ele diz aqui: a mulher aprenda em silêncio. E também com toda submissão. Irmãos, eu entendo que a nossa tradução aqui, a ARA, ao meio da revista atualizada, ela não foi muito feliz em colocar aqui o termo silêncio, né? As mulheres aprendam em silêncio. Isso dá a impressão de que as mulheres jamais deveriam abrir a boca na igreja, né? Mas não é bem isso, tá? O fato é que Paulo usa aqui essa fala porque algumas mulheres, elas estavam usando exatamente da liberdade que haviam encontrado em Cristo e elas estavam tumultuando o culto público, tá? Com algumas interrupções controladas, incontidas, e é a este problema que o apóstolo Paulo ele faz referência aqui, e por isso que ele faz essa admoestação aqui. A expressão aqui, aprender em silêncio, incorpora exatamente a ideia da mulher aprender com calma, com serenidade, de forma silente, de forma atenta. Aqui não é uma regra, irmãos, para amordaçar as mulheres. De forma alguma. Não é. E eu digo isso porque, infelizmente, existem alguns extremistas que gostam de aplicar esse ensino de uma forma estritamente literal, porque se ajusta à agenda mundana deles, né? E é exatamente dominar e controlar as mulheres. Não é isso que Paulo está colocando aqui, irmãos. Deus nunca considerou as mulheres inferiores aos homens. Nunca. Ele nunca trata as mulheres como cidadã de segunda classe. De forma alguma. As mulheres, elas, se a gente olhar para a história da Bíblia, dos relatos bíblicos, para a história da igreja, nós vamos perceber, irmãos, que as mulheres sempre contribuíram para o Evangelho e continuam contribuindo até os dias de hoje. Não vou levantar aqui a bandeira, mas, por exemplo, irmãos, a gente tem que dar honra a quem deve dar honra. A Sociedade Auxiliadora Feminina, né, a SAF, faz um trabalho belíssimo na nossa igreja. Igreja Presbiteriana do Brasil. Belíssimo. Belíssimo. Contudo, é interessante e é necessário saber que a verdadeira mulher cristã, mulher piedosa, mulher submissa, ela sabe perfeitamente o seu papel e ela sabe o seu lugar. Veja ainda que Paulo diz: e aprendam com toda submissão. Além de aprender em silêncio, elas devem aprender com toda submissão. Submissão significa obedecer, né? Se sujeitar à autoridade. Nesse caso, significa respeitar a liderança, né? Respeitar a autoridade que Deus levantou, que Deus constituiu na igreja do Senhor, presbíteros da igreja, diáconos, liderança. Significa aprender exatamente com esse espírito, né? De concordância apoiadora do temor do Senhor, acima de tudo. É sempre importante que se diga isso. E quando Paulo junta aqui essas duas palavras, né, aprendam em silêncio e em submissão, é exatamente uma descrição para a forma de que habilita a pessoa a aprender e assimilar esse aprendizado
de forma efetiva. Por exemplo, um professor, ele sabe que é muito difícil lecionar, instruir, ensinar, orientar pessoas que falam o tempo todo e se desconcentram o tempo todo. Por isso que os professores, eles impõem ordem em sala de aula, né? Impõem mesmo. Porque para aprender bem é necessário ouvir bem, se concentrar, né? Bons estudantes são aqueles que aprendem realmente em silêncio, com uma atitude receptiva. E quando a gente olha para a Escritura, nós podemos ver um exemplo de uma mulher que aprendeu atentamente. E não aprendeu de qualquer pessoa, mas aprendeu do mestre dos mestres, que é Cristo Jesus. Por favor, abra sua Bíblia aí em Lucas 10. A gente vai ver aí que Maria, irmã de Marta, é um exemplo bíblico maravilhoso de aprendizado sobre isso. O nosso Senhor Jesus havia parado na casa deles, né, para descansar. Enquanto ele estava ali, né, é nos dito aqui, verso 40, Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Enquanto isso, verso 39, olha só, Maria estava sentada aos pés do Senhor e ouvia tudo o que ele dizia. Indignada, né, com a ociosidade de Maria, porque havia muito trabalho a fazer, Marta reclamou com Jesus, né? Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe para que venha ajudar. Observe o que Jesus não fez em resposta, né? Ele não ordenou que Maria voltasse para a cozinha, como se ali fosse o lugar dela. Ele não a relegou ao papel da mulher, né, por assim dizer. Em vez disso, ele disse o seguinte, verso 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essas palavras de Cristo, irmãos, confirmam, testificam, de fato, a dignidade e a necessidade das mulheres estudarem a Bíblia. Teologia não é coisa para homem, irmãos, apenas. Para mulher também. Tá? O que Maria estava aprendendo aqui com Jesus era a palavra de Deus. Ela estava aprendendo aqui, irmãos, a verdadeira doutrina. E como aplicar essa verdadeira doutrina na sua vida diária. Isso não é coisa reservada para homens, como o judaísmo implementava. Isso é para todos. Homem e mulher. Deus quer que as mulheres tenham, sim, conhecimento das Escrituras. Seja firme na boa teologia e na boa doutrina. Observe o modo como Maria aprendia, né? Assentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Ela aprendia no estilo rabínico, né? Ela sabia o seu lugar, ela sabia que estava ouvindo, em vez de falar. O texto mostra que ela estava sentada aos pés de Jesus, que é o lugar de submissão, né, de autoridade, ao mestre, e estava aprendendo com ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lembremos ainda que o próprio Timóteo, irmãos, a quem Paulo escreve esta carta, ele foi instruído por duas mulheres piedosas, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. E há uma recomendação do apóstolo Paulo, eu não lembro aqui qual é a referência, mas ele diz que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens.
Então, irmãos, em seu ministério de ensino da palavra, as mulheres não devem, logicamente, ter autoridade máxima sobre os homens. Não há nada de errado, pelo menos a meu ver. Não há nada de errado, irmãos, uma mulher instruída, uma mulher piedosa, instruir um homem em particular. Né? Mas esta não deve assumir a autoridade dentro da igreja e tentar tomar o lugar do homem conforme preceitua a Escritura. Tenhamos em mente ainda, irmãos, que as igrejas do século I, elas não ofereciam escola dominical para as crianças, elas não ofereciam classe de mulheres, ensino para adultos, né, fora do culto e adoração. Ou os milhares de programas que hoje em dia as igrejas realmente oferecem. Paulo dirige essas palavras aqui às mulheres que participavam da reunião pública, da adoração, da instrução de forma pública. E ele também quer instruir que a responsabilidade de pregar, que a responsabilidade de ensinar, cabia e cabe aos líderes do sexo masculino, e não às mulheres. Mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas isso aqui é muito importante porque, infelizmente, hoje se enxerga isso com as lentes muito negativas, onde o foco está muito mais no que as mulheres não fazem do que o que elas realmente podem e devem fazer na igreja. E com essas lentes distorcidas, né, negativas, acaba-se por excluir as mulheres daquilo que elas deveriam ser inseridas e que têm potencial para realizar. Infelizmente a coisa está dessa forma. Mas Deus colocou a responsabilidade da liderança sobre o homem. E nós sabemos, irmãos, com a responsabilidade vem a prestação de contas, viu? E quando Deus confrontou os primeiros seres humanos por causa do pecado, quando Deus foi atrás deles, né? A quem Deus se dirigiu? Adão. Adão. Ao responsável. Né? Cabeça. Pediu contas a Adão, porque ele era o líder. Ele era o responsável. Infelizmente, o homem tentou passar a responsabilidade para a esposa, né? A esposa para Satanás, por fim acusar a Deus, né? Deus foi o culpado, no final das contas. A gente conhece ali o relato, né? Mas a palavra de Deus aqui, irmãos, em 2 Timóteo 2,11, fornece 3 instruções para as mulheres na igreja. Primeiro, o texto mostra: a mulher deve permanecer em silêncio, em vez de ser eloquente. A mulher recebe instrução, em vez de instruir. E a mulher tem de se abster de exercer autoridade, ao invés de assumir controle. Então, diante desses fatos, nós podemos extrair o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Mulheres, a vontade de Deus, no momento da adoração, é que vocês aprendam, mas aprendam em silêncio, aprendam em submissão. Não é que as mulheres possam interferir, questionar, não é nada disso, tá? Mas aprenda em silêncio, aprenda em submissão, tenha um coração ensinável, um coração que não seja resistente à palavra de Deus e sempre bastante atenciosa ao que está sendo dito na igreja. Muito bem, irmãos, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo ordena aqui o aprendizado, a Bíblia proíbe o ensino, ou pelo menos um tipo específico de ensino. Esse mandamento ele vem acompanhado de uma proibição, verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ele repete 2 vezes a palavra silêncio, né? A primeira coisa que ele diz é que ela deve aprender. Mas ela vai aprender em silêncio, vai aprender em submissão. Ele diz: eu não permito que ela não exerça autoridade de homem. E que ela esteja, porém, em silêncio. A instrução aqui nesse texto foca tão somente o aspecto universal da submissão da liderança masculina, né? Ou seja, o que Paulo está colocando aqui, irmãos, é tão somente para deixar claro aqui de que as mulheres não devem entrar na esfera daquilo que compete aos homens e no qual Deus destinou exatamente aos homens. Né? Há até um autor bíblico, né, que ele diz que
Assim como a ave, né, não deve viver no mar, assim como o peixe não deve viver sobre a terra, né, também a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, ensinando no culto público. Por exemplo, num domingo, culto solene. Irmãos, eu acredito que eu nunca vi alguém dizer, afirmar, não estive aqui no passado, estou daqui em diante, mas eu nunca vi um relato de que num culto público uma mulher pregou nesse culto. Penso que não. Penso que não. Isso é autoridade de homem. Há uma resolução do nosso Supremo Conselho, na última reunião do Supremo Conselho, de que foi dada, e é exatamente dada, biblicamente falando, viu, ao homem esta tarefa. Há casos excepcionais. Por exemplo, existem casos em determinadas regiões, em campos missionários, em que não tem a condição de ter pastores lá, missionárias assumem. Casos excepcionais. Mas enquanto estivermos aqui uma liderança masculina, os homens assumem. Na adoração, no culto solene. Isso não impede da mulher vir e ensinar, né, aqui. Eu acho até interessante porque esse momento hoje aqui, o nome dele deve ser Encontro de Oração e Estudo Bíblico. E uma mulher pode muito bem instruir as pessoas aqui nesse encontro. No culto solene, não. No momento da adoração de culto solene, não. Isso é papel de homem. A nossa igreja, por exemplo, não assume de fato, né, e realmente condena biblicamente ordenação de oficiais femininas. Nós não temos na nossa igreja nem diaconisa, nem presbítera e nem pastoras. Não temos. E isso nós realmente entendemos com amparo bíblico. Bíblico. Não temos. Você nunca vai ver uma carta pastoral direcionada para mulheres. Há até recomendações, a gente vai ver mais à frente, né? Mais à frente a gente vai ver no próximo capítulo, que é o capítulo 3, né? Até instruções para as mulheres dos oficiais, que estas sejam piedosas, mas não que elas exerçam a autoridade dos homens. Então, irmãos, Paulo ele vai colocar isso aqui e usando dois argumentos. Primeiro argumento, o argumento da criação. Verso 13, olha só. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso não significa, irmãos, dizer que o homem é superior à mulher. Tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, ambos são redimidos, né? E remidos pela fé em Cristo. A questão aqui diz respeito à autoridade. O homem foi criado primeiro. Portanto, ele é o cabeça da mulher. Em questão de primogenitura, é isso, né? Esse é o termo. É uma questão de primogenitura. Tá? Ele foi criado primeiro. Primeiro. Torna a dizer, irmãos, embora ambos foram criados, né? A imagem e semelhança de Deus, ambos são iguais perante Deus, ambos são dignos diante de Deus, mas Deus deu a eles papéis diferentes. Papéis diferentes. São iguais diante de Deus, são dignos diante de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus deu a eles papéis diferentes. Homens
sejam líderes. Mulheres, sejam submissas na igreja e em casa, com seus maridos e no temor ao Senhor, enquanto eles forem fiéis ao Senhor e à palavra. Segundo argumento é o argumento da queda, né? Verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se o homem teve a primazia na criação, a mulher tem a primazia na queda, né? Então por que ela tem que aprender em silêncio? Por que ela tem que ser submissa às autoridades da igreja? Porque vem lá da queda, irmãos, desde o princípio, né? Esse princípio de que a mulher foi enganada. Adão não. Adão pecou de forma deliberada. Ele pecou de forma consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Mas tanto um quanto o outro não obedeceram o mandato de Deus, né? Ao princípio da liderança que Deus havia estabelecido. E o homem seria realmente cabeça da mulher. E Eva, ela usurpou a liderança feminina e Adão cedeu essa liderança, né? E aí que eram os transtornos sobre a humanidade toda, né? Porque desobedeceram ao mandato da criação de Deus. Então, Paulo aqui nessa passagem, irmãos, não está sugerindo que as mulheres são mais ingênuas que os homens, e assim as mulheres seriam mais suscetíveis à queda, né? Nada disso. Tá? O fato é que, infelizmente, né, Eva acabou por tomar uma iniciativa indevida. Usurpou a autoridade, né, de Adão e inverteu os papéis que Deus estabeleceu para ambos. Tá bom? Todavia, irmãos, essa mulher que deve estar em silêncio, em submissão, por causa da criação e da queda, agora veja comigo o verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha só. Todavia, ou seja, por causa da queda, né? Todavia, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permaneceu em fé e amor e santificação com bom senso. É comum se dizer que essa passagem é uma das passagens mais difíceis da Bíblia, né? Exemplo de outros pastores, eu não penso assim, tá? Conjugado a outros comentaristas, eu penso aqui o seguinte: é duro mesmo para a mulher ouvir, né, e saber aqui, pelas palavras apostólicas, através do apóstolo Paulo, que ela deve aprender em silêncio, né, que ela deve ser submissa, ela não pode exercer autoridade de homem dentro da igreja, dentro do lar. Essa mulher, ela vai se redimir da queda se ela aceitar essa vontade de Deus para a sua vida. É o que Paulo está mostrando aqui. E qual é a vontade de Deus? Dela ser silenciosa, dela ser submissa, dela não exercer autoridade de homem, mas assumir a sua feminilidade. Tá? Que ela tem o seu apogeu, essa feminilidade, ela tem o seu apogeu na sua maternidade. Quando ela se torna mãe. E quando ela fizer da sua maternidade o seu ministério, onde essa mulher ela não apenas gera filhos biológicos, mas ela transmite a fé e o ensino cristão para esses filhos. Para esses filhos. Nisso, as palavras do apóstolo Paulo, ela se santificará. É por isso que Paulo ainda diz, irmãos, que a mulher, ela santifica o marido incrédulo se ela viver em submissão. Se ela viver dentro do seu lar, sendo uma mulher piedosa, sendo uma mulher segundo o coração de Deus, ela então se santificará nesse ministério, porque ele diz, se ela permanecer em fé, se ela permanecer em amor e santificação com bom senso. Meus irmãos, este é um texto em que dizem, né, que os abusadores abusam. Mas não é necessário criar dificuldade para explicar e aplicar esse texto, irmãos. Não se pode interpretar esse texto com as lentes das invencionistas humanas.
Meus irmãos, não é novidade de que nós estamos vivendo dias difíceis na Igreja de Jesus Cristo, dias difíceis. E uma das maiores dificuldades que a igreja enfrenta, já faz algum tempo, é o papel da mulher no lar e na igreja. E como é que a igreja ela vai definir isso? E eu continuo dizendo, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que rege, é que traça, é que define. Há mais de 50 anos, irmãos, o mundo ele vem enfrentando uma rebeldia contra a autoridade e uma espécie de um feminismo exagerado. Tudo começa, né, ou começou há alguns anos, na verdade, com a rebeldia às autoridades. Isso é sério, irmãos, porque essa rebeldia a gente vê em grande escala. O aluno hoje não respeita mais o professor. Não respeita mesmo. Esposa não quer mais obedecer ao marido, a pés invertidos, né? Filhos não querem mais obedecer aos pais. Membros de igreja não querem mais obedecer pastores, conselhos, né? Está havendo uma rebeldia contra as autoridades. Por outro lado, há uma espécie de um feminismo exagerado, irmãos, que não aceita que Deus deu papéis diferentes ao homem e à mulher. E esse feminismo, que às vezes se rotula cristão, né? Ele está dizendo exatamente o seguinte: homens e mulheres são iguais perante Deus. E aí, né, usa-se lá o texto de Gálatas 3 para tentar fundamentar isso, né, de forma muito equivocada, né, e dizer lá em Gálatas 3, né, que em Cristo não existe mais homem nem mulher. Mas a gente tem que entender, irmãos, dentro de um contexto bíblico, de uma interpretação bíblica correta, que Deus ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, como iguais perante Ele, mas nós temos que entender ao mesmo tempo, irmãos, que esse mesmo Deus, ele definiu papéis diferentes para o homem e para a mulher, dentro do lar, dentro da igreja. Esse é o ensino da Bíblia. É necessário que nós tenhamos ainda, irmãos, em mente que, em certa medida, o contexto da família hoje é bem diferente do contexto antigo, né? Porque, historicamente, nós vivemos exatamente, irmãos, esse equívoco antibíblico do prevalecimento do homem, uma cultura machista, nessa cultura milenar, do prevalecimento do homem, nessa cultura enraizada já, machista, né? Onde, como já disse lá atrás, em outras épocas, as mulheres elas não tinham nem direitos, nem voz e nem vez. A mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha direito à herança, né? Como disse, quando solteira era propriedade do pai, depois de casada, a propriedade do marido. Obviamente, essa questão hoje ela já foi mudada, né? Hoje em dia, irmãos, o, o direito, ou os direitos, melhor dizendo, da mulher é um fato concreto, consolidado, né? Dentro da cultura contemporânea. Hoje em dia, irmãos, a gente percebe cada vez mais as mulheres galgando posições do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Né? As mulheres têm galgado realmente com muito mérito mesmo. Porém, quando a gente observa, e a Bíblia aqui nos mostra, né, a questão da família, aí a gente já vê um aspecto muito complicador. Muito complicador. Porque, como nós temos visto na luz da criação, ou à luz da criação, né, no projeto de Deus, não há superioridade do homem e inferioridade da mulher. Não, não há, mas há diferenças de papéis. Isso precisa ficar muito claro para nós. E a sociedade hoje, ela quer como que derrubar essas barreiras. Quer derrubar mesmo esse preceito, né? Essa diferença de papéis. Isso gera confusão, irmãos. E, lamentavelmente, nessa confusão gerada, quem perde é a família.
família perde muito, irmãos. E muito mesmo. Ela é completamente afetada. E é muito importante, porque parece que se tornou um termo bem complicado, quando se vai falar, por exemplo, sobre a submissão da esposa ao marido, porque essa palavra submissão, hoje em dia, ela se tornou agressiva, mal interpretada, mal entendida, né? E a imagem que se passa é de inferioridade e não de diferenças de papéis. O fato é, irmãos, para finalizar mesmo aqui esse ponto, é que, biblicamente, o projeto de Deus é que o homem seja cabeça do lar. E o cabeça do lar não significa que esse homem vai ser um homem opressor, dominador, mas ele vai ser um homem que cuida, ele vai ser um homem que protege, ele vai ser um homem que provê, é provedor, ele vai ser um homem que se doa pela esposa, pela família, pelos filhos. Ele vai ser um homem que vai cuidar como Cristo cuidou da sua igreja, se necessário, dando a vida por ela. E nós não podemos entender ou interpretar outra coisa, irmãos, diferente exatamente daquilo que a Bíblia está nos condicionando, nos mostrando. E, infelizmente, hoje em dia, essa falta de definição, essa falta de compreensão de papéis de cada um, tem trazido sérios e graves problemas, irmãos, para o ambiente do lar. Sérios e graves problemas mesmo. E consequências e prejuízos muito danosos às famílias, né, contemporâneas. É possível que a mulher seja extremamente participativa no trabalho, irmãos, na igreja. Ela sabe o seu lugar, né? Sabendo o seu lugar, no trabalho, fora do ambiente do lar. É possível, plenamente possível. E, irmãos, olha, é triste perceber, porque tem maridos que ainda hoje, não admitem a mulher exercer atividades fora do lar. Estatisticamente, irmãos, na década de 70, por exemplo, 70% das famílias dependiam de uma renda, ou seja, só o homem trabalhava. Hoje em dia, irmãos, se eu não me engano, acho que é 75% a 80%, 85% das famílias dependem das duas rendas. Ou seja, quando possível, né? A mulher trabalha fora do lar. Porque no lar ela trabalha sempre. Sempre. Pois não, Joab? Mães ensinando as filhas e elas ensinam independência financeira, Mas a expressão mais comum que a gente usa no Nordeste para não depender de macho. Essa é a expressão. Sim, olha o equívoco, né? Isso acontece porque ela cresce no ensinamento que ela tem sua independência financeira por trabalhar. E não vale para somar. Isso. Perfeito. Foi muito bem colocado isso. O sertão é totalmente diferente da área urbana. Fortaleza sabe que é muito corrido. Sim. E assim, cabe muito ajuste do casal ali, estar alinhados para poder crescer juntos. Com certeza. São realidades totalmente diferentes. Isso. É mesmo o serviço da igreja. E a gente simplesmente faz na igreja. Já na perde 2 horas de trânsito. Com certeza. É verdade. É verdade, Joab, é verdade, irmãos, porque assim, o casal ele não está competindo, não está, né? A gente não tem que competir uns com os outros. É como o Joab colocou, é uma soma, né? A gente se agrega, a gente não compete um com o outro. E infelizmente, imprimir isso na mente de uma criança é danoso. Isso já inicia o casamento já começa com problema.
Sim, com certeza. Já cresce com esse semente. Sem sombra de dúvida. Ah, não tenho dúvida. Sem sombra de dúvida. E temos tido. Por isso que a palavra do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é: homens sejam homens macho. No grego é macho mesmo, não é nem homens, sejam machos. E a gente tem tido uma crise nisso hoje em dia, viu? Crise pesada mesmo. Ah, irmãos, estão trazendo para a igreja aqui as palavras de Paulo. O que Paulo disse que a mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, que ela não deve exercer autoridade de homem, né? E o texto. O que Paulo está dizendo aqui é que o ministério do ensino, o ministério da proclamação da palavra, foi entregue a homens machos. Homens machos. Essa é a palavra lá no grego. Oh, tem outro? Aqui? Pronto. Som. E, A. Homens machos, irmãos. Essa é a palavra no grego, é macho. Essa tarefa foi entregue a homens, aos machos. E essa palavra ela está precisando ser ouvida cada vez mais nesse mundo, viu? Pode soar grosseiro, né? Para muita gente, né? Pode soar até nauseante, né? Para outros. Mas é uma palavra bíblica, irmãos. E olha, irmãos, olha a prerrogativa da criação. Deus criou macho e fêmea. Não criou outro gênero, não. Homem seja macho. Não é machista. Macho, homem mesmo. E assuma seu papel de liderança. Na igreja, do lar. Portanto, o que Paulo está dizendo é que Deus criou homem e mulher, sua imagem e semelhança, iguais perante ele, mas definiu papéis. Segundo gênero, macho e fêmea. E dentro da igreja, irmãos, Deus diz: quem vai liderar a igreja são os homens, macho. Eles é que lideram a igreja. Quem é que oficialmente vai transmitir o ensino à igreja? Os homens. Os homens. Então, irmãos, a mulher não pode ser diaconisa, não pode ser presbítera, nem pode ser pastora. Tem igreja fazendo isso e por isso estão se dividindo, viu? A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, por exemplo, ela se dividiu exatamente porque uma ala achava que deveria ordenar mulheres ao oficialato, inclusive ao pastorado. Lá já, aqui no Brasil também se tem, né? Mas essas pessoas, elas interpretam que existe um princípio igualitário no Novo Testamento. Homens e mulheres são iguais perante Deus, né? Mas nós dissemos não. Há um princípio complementar no Novo Testamento. Homens e mulheres são iguais perante Deus, mas têm papéis complementares no lar e na igreja. E na igreja. E não podem disputar esses papéis. Um querer tomar o papel do outro. Não pode, irmãos. Então, né, pode ter certeza, irmãos, aqui não podemos ter, num culto solene, mulher pregando. Pois não. Isso, verdade. Esse é o extremo. Ele não entende isso como uma postura correta. Ele está combatendo isso. Está combatendo isso.
Porque isso aí já é partir para um extremo realmente de amordaçar as mulheres. As mulheres têm participação no culto público. Agora, é lógico, no ensino, na pregação da palavra, compete aos homens, é a liderança da igreja, os homens. Mas mulher ora sim. Mulher ora, mulher canta. Viu? Com toda certeza. Que maravilha que nós temos aqui, por exemplo, a composição, muitas vezes, do grupo de louvor, mulheres compondo louvor. Nós temos aqui a SAF, esses dias tivemos aqui uma atividade de ensino, mulheres aconselhando mulheres. E eu estava, inclusive, eu fui aconselhado. Que belo, gente, que belo, que precioso. E a gente retirar isso, remover isso por um entendimento extremista e até machista. É danoso e não é bíblico. Então o Supremo Concílio tem realmente combatido, né, essas pessoas que partem para esse extremo, mas infelizmente, isso ainda tem acontecido. Ou seja, bastante, não é pouco. Jovem, irmãos, tem igrejas em que a mulher, ela nem ensina crianças na escola dominical. Os homens ensinam. Já é partir para outro extremo. E não é por aí, né? Não é por aí. Então, irmãos, Deus franqueia para as mulheres todos os dons e ministérios, menos de diaconisa, presbítera e pastora. Isso é papel de homem. E diaconisa, pastora, presbítera, isso aí se constitui, irmãos, em uma decisão humana, viu? E eu diria até que rebeldia humana. Por mais que hoje nós sejamos pastoras, presbíteras, diaconisas, né, em determinadas denominações, elas estão desobedecendo a Deus. A Deus. A mulher aprenda em silêncio e com toda submissão. Não é uma palavra do apóstolo Paulo a uma igreja específica e só. É uma palavra de Paulo para todas as igrejas. Não é uma opinião privada, pessoal do apóstolo Paulo aqui, tá? Um desejo pessoal dele. Não é uma palavra de um solteirão. Não é uma palavra de um homem machista. De forma alguma. Paulo está declarando aqui qual é a vontade de Deus para a igreja. Igreja, faça tudo com decência e ordem. E uma das ordens da igreja é que a mulher, ela não vai encontrar em sua santidade em pregar a palavra, em ser submissa à liderança da igreja, ou querer exercer a liderança que o homem exerce na igreja. Pelo contrário, ela vai encontrar a sua santidade, se ela realmente, nas palavras do apóstolo Paulo, né? Se ela for uma mulher que aprende em silêncio, que é submissa aos oficiais da igreja, que se veste com modéstia, né? Que se veste com boas obras e que encontra no lar, né? O local para viver realmente em plenitude, né? A plenitude da sua condição de mulher, a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Eu concluo, irmãos, dizendo que, ao invés, e eu tenho percebido isso também em algumas igrejas, não nesta, né? Graças a Deus, mas ao invés das mulheres lutarem para mandar na igreja, as mulheres devem cuidar do lar e ter filhos e educarem os seus filhos na instrução da palavra, para a glória de Deus. As mulheres piedosas, irmãos, elas têm uma congregação dentro do lar. Dentro do lar. Que precisa do ensino delas e da influência delas. E Deus as abençoe e nos abençoe a sermos uma igreja segundo o seu coração e a caminharmos de forma bíblica para a glória de Deus. Para a glória de Deus.